Fala, a grande nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje tem decisão, tem final do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense. Vamos ver as escalações, desfalques, arbitragem, tudo o que você precisa saber sobre este jogo, que vale taça, vale o título do Campeonato Carioca 2021. Portanto, galera, é dia de decisão. Flamengo e Fluminense disputam neste sábado o segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2021. A partida está marcada para as 21h05, horário de Brasília, no Maracanã. Na ida, as equipes empataram em 1-1. Uma nova igualdade no jogo de volta leva à definição do título para a disputa de pênaltis. Enquanto os rubro-negros buscam mais um tricampeonato, os tricolores tentam encerrar o jejum de 9 anos sem ganhar o estadual. E aonde assistir a esta partida? Esta partida será transmitida para todo o Brasil pela Record TV e Flá TV+. As escalações prováveis. O Flamengo do técnico Rogério Ceni. Após poupar jogadores contra a LDU, Ceni deve mandar a campo a força máxima disponível para a partida decisiva do Carioca. A expectativa fica pelo retorno de Rodrigo Caio, que não jogou na Libertadores para ser preparado para o Clássico. A presença de Diego Alves é considerada mais difícil. Quem está fora? René com lesão na coxa, Thiago Maia, recuperação de cirurgia no joelho, e César, recuperação de cirurgia no joelho. A provável escalação do Flamengo é com Gabriel Batista, Isla, William Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. E o Fluminense do técnico Roger Machado, apesar de não ter conseguido assegurar a classificação para as oitavas de final da Libertadores e ter que buscar a vaga na próxima terça-feira contra o River Plate, lá na Argentina, o Fluminense trata também com muita importância uma possível conquista do título carioca. Por isso, o time de Roger Machado irá com força total. O treinador deverá fazer apenas uma mudança com relação ao time que começou jogando na derrota para o Júnior Barranquilla na última terça-feira. Nenê de volta à equipe titular no lugar de Casares. A provável escalação então é com Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, Martinelli, Iago e Nenê, Kaique, Luiz Henrique e Fred. Quem está fora? Hudson e John Kennedy. E a arbitragem fica a cargo de Bruno Arleude Araújo. Assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa. Assistente número 2, Thiago Henrique Neto Correa Farinha. Quarto árbitro, João Batista de Arruda. E o VAR fica a cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga. Portanto, o Fla-Flu decide o Carioca em clássico acirrado por rivalidade política. Galera, então, assim como na famosa frase de Nelson Rodrigues, o Fla-Flu que decide o Campeonato Carioca de 2021 começou aos 40 minutos antes do nada. Nos bastidores, Fla-Flu antagonizam como nunca, se apimentam a rivalidade para o clássico. Não é de hoje que os rivais se digladiam fora de campo em lados diametralmente opostos. Rubro-negros e tricolores discordam em praticamente tudo que envolva ou não o futebol. Então, os momentos de união se resumem à boa relação institucional para gerir o Maracanã e decidir numerar o clássico, o que ainda não pegou no Rio de Janeiro. Este, inclusive, é o jogo de número 433 entre os clubes, que decidiram unificar as estatísticas para promover a marca Fla-Flu. Para esta decisão, a polêmica maior envolveu a presença de público. Com postura até certa, o Flamengo fez força até para levar a decisão ao Mané Garrincha, em Brasília, onde contaria com o apoio do governador Ibanez Rocha, rubro-negro assumido e inveterado, para disponibilizar ingressos e levar torcida ao jogo. Se foi contrário até ao retorno das disputas esportivas em 2020, contrariando a vontade do arquirrival, que regressou aos treinos antes do permitido para pressionar pela volta, o tricolor mais uma vez foi contra,
e ameaçou sequer viajar. Nos bastidores, vê o rival se aproximar de táticas dos seguidores do presidente Bolsonaro. Costumeira aliada do Clube da Gávea, a FERJ, Federação do Rio de Janeiro, desta vez deu apoio tímido e o Flu fez valer o regulamento para que a partida seguisse no Rio de Janeiro. A prefeitura já até vetou a presença de convidados, depois do desrespeito às regras e protocolos de distanciamento social no primeiro jogo da final, o que gerou até multa no Maracanã. Curiosamente, gerido pela dupla. A presença de 148 pessoas causou confusão e aglomerações. Em 2020, e a MP do mandante, antes Flamengo e Fluminense já haviam discordado sobre a MP mandante 2020. Na ocasião, a FERJ tentou até modificar o mando da final da Taça Rio para fazer valer a vontade rubro-negra, o que gerou ações judiciais e muita polêmica. Então, o TJ do Rio de Janeiro concedeu liminar para o rubro-negro transmitir na Flá TV, mas a decisão foi cassada minutos antes do apito inicial. Ao fim, o tricolor usou a Flu TV após consulta à Globo e mostrou o clássico em seu canal oficial no YouTube. Em campo, venceu nos pênaltis. Dias antes, o descumprimento do contrato de direitos de transmissão do estadual fez a Globo rescindir o acordo com a federação e os clubes, levando prejuízo às agremiações. Em decisão judicial, entretanto, a emissora carioca foi condenada a pagar 156 milhões à entidade máxima do futebol do Rio de Janeiro. Ainda cabe recurso. Então, e os aliados em passado recente? Não faz muito tempo, por outro lado, que o Flamengo e Fluminense eram aliados justamente contra a FERJ. A dupla ajudou a fundar e organizar a Primeira Liga, que causou bastante polêmica nos bastidores. O tricolor conquistou a primeira edição em 2016, seu último título, mas nem a competição nem a aliança de clubes floresceram. Então a ideia das gestões Eduardo Bandeira de Mello e Peter System, mandatários da dupla Fla-Flu, era criar um torneio de melhor nível técnico que os estaduais e que gerasse mais dinheiro para os clubes. Além disso, tinham rusgas com a federação por conta de regulamentos, arbitragens e decisões divergentes. Então, falando um pouco em campo, Flamengo tem cena sob pressão e Fluminense tem semana decisiva, né? Então, dentro de campo, as duas equipes vivem momentos diferentes. Apesar de decidir o Campeonato Carioca, a esta altura, os rivais Botafogo e Vasco, rebaixados à Série B, não são considerados parâmetros. E o estadual está longe de empolgar o torcedor, em que pese o clássico marcado pelo equilíbrio na decisão. Então, mesmo que o Flamengo é garantido nas oitavas de final da Libertadores, o técnico Rogério Ceni segue sob pressão. Sem conseguir cair nas graças da torcida até aqui, o treinador é contestado, mesmo com os bons resultados, como o título do Brasileirão e da Supercopa do Brasil. Já o Fluminense tem uma semana decisiva. Após se complicar na competição internacional, Roger Machado viu a equipe perder para o Júnior da Colômbia quando não podia, e com a heróica vitória do River Plate sobre o Independiente Santa Fé da Colômbia, sem reservas e com o meia Enzo Pérez no gol. A situação ficou mais difícil, embora o tricolor ainda dependa só de si para ir às oitavas de final da Libertadores. No lado do Flamengo, é visto como obrigação, enquanto nas Laranjeiras o desafio de vencer o forte rival mexe com o brio do elenco. Componentes que tornam o clássico ainda mais importante do que apenas nos bastidores. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações. Um forte abraço a todos e até a próxima!